Olá, você está no Sonho Bem-vindo, o seu videocast sobre saúde reprodutiva e bem-estar. Sou a doutora Larissa Matsumoto, ginecologista especialista em reprodução humana da Clínica Vida Bem-vinda, e hoje vamos explorar o emocionante e desafiador mundo da reprodução humana com um olhar especial sobre a jornada daqueles que estão tentando engravidar. Estou aqui hoje com duas amigas, a Nelly e a Marina. Marina, muito obrigada por participar. Obrigada, Nelly. E gostaria que vocês se apresentassem. Já vou agradecer por terem aceitado o convite de estarem aqui comigo hoje para essa conversa. Vou pedir para vocês se apresentarem. Pode começar, Nelly. Bom, meu nome é Nelly Kobayashi, sou médica da Clínica Vida Bem-vinda, ginecologista, obstetra e fiz especialização em sexualidade. Eu sou Marina Corte, eu fui uma tentante que engravidou através da fertilização in vitro aos 35 anos, num tratamento na Vida Bem-vinda. E tô aqui para contar um pouco da minha história e para ajudar. Que história, né? Uma história que eu espero que inspire as que estão no mesmo caminho. E aí, Marina, acho que você poderia começar contando pra gente como que foi a busca pelo tratamento, como que você passou, quanto tempo você demorou para procurar, você teve alguma orientação de algum ginecologista, como que você chegou até a gente, né, para iniciar e dar início na jornada, para começar o tratamento, dar início na jornada. Como que foi sua vida de tentante antes, né? Sim, Bom, eu tomava anticoncepcional durante muito tempo e, como todo mundo que tem o plano de engravidar, eu parei de tomar e achei que ia ser assim, daqui uns 3 meses no máximo eu vou engravidar. E aí a gente começou a tentar e não ia, e eu comecei a ficar ansiosa e deu 6 meses e não engravidava. E aí você começa a fazer a tabelinha e várias pessoas falando: você tem que relaxar, você não pode ficar pensando só nisso. E parecia que todo mundo estava engravidando e só eu que não. E aí, quando chegou próximo de 1 ano, assim, que eu tava tentando engravidar, eu falei: não, tem alguma coisa errada. A gente precisa ver. E eu cheguei nesse meio tempo aí em consulta, assim, para me preparar para engravidar, né? Eu fiquei todo esse tempo tomando ácido fólico e tal. E a médica que eu fui, ela falou: olha, realmente tá quase 1 ano tentando, seria bom você passar numa consulta com um especialista, mas eu acho, ela até chegou a falar, mas talvez seja porque você trabalha muito, porque você é muito ansiosa, e enfim, daí eu falei, não, eu preciso procurar um especialista. E aí foi que eu já conhecia a Larissa, né, de tempos anteriores, assim, e eu falei, não, eu quero ir na Larissa, porque eu conheço ela e eu acho que eu vou me sentir mais à vontade. E aí eu vim parar aqui na Vida Bem-vinda. No começo, né, a gente achou que a gente fez uma investigação inicial e não tinha nada, tanto no meu marido como em mim. E até parecia que não ia ser um processo tão longo, né? E aí a gente fez coito programado, aí eu tinha um tabu um pouco com a história da fertilização in vitro, tinha o sonho de engravidar naturalmente, de ter aquela coisa de fazer o teste e ser aquela surpresa, né? E aí eu fiz mais 3 meses de coito programado, então foram 6 meses, que foram bem desgastantes, na verdade, né? E não deu certo, então aí a Larissa indicou a fertilização. Nesse tempo, nesse tempo todo, desde o começo lá, de quando eu parei de tomar a pílula, foi uma montanha-russa de emoções, né? Então, tinha aqueles momentos que eu falava, não, esse mês vai dar certo, ou não, vou mudar isso, vou mudar aquilo. Mas aí vinha o beta negativo e eu ia, cada mês que passava, parecia que quando vinha o beta negativo eu ficava mais desesperançosa, né? Mas passava um tempinho, uns dias, e eu me reerguia e falava, vamos lá,
todo ciclo é uma chance, todo ciclo é uma oportunidade. E aí a gente começou, né, no processo da fertilização. A primeira etapa, que é da coleta de óvulos e dos embriões, foi um sucesso, tive um monte. E aí a gente novamente estava naquela explosão de alegria, né? Nossa, agora vai dar certo, é isso aí. E aí teve o Covid, aí a gente esperou a vacina, aí eu me vacinei, aí a gente foi fazer a primeira tentativa da transferência. Tava super nervosa no dia. Nossa, eu cheguei aqui tremendo, chorando. A Larissa pegou Covid nesse dia, e aí foi outra médica, e eu, ai meu Deus. E, enfim, e foi tudo bem, mas assim, né, eu tava super, super nervosa. E aí veio o beta negativo. Aí a gente ficou mal, mas assim, eu falei, não, mas vive assim mesmo. Nem sempre é na primeira tentativa, vamos lá. Aí na segunda tentativa, eu tava... Porque nesse tempo todo eu fui melhorando, assim, fui melhorando a minha dieta, eu fui fazendo atividade física. Eu, até entrar na aula de piano, eu entrei, sabe? Vamos distrair a cabeça. Entrei em aula de piano, eu reduzi minha carga horária de trabalho, eu reduzi meus plantões noturnos. Então, assim, eu falei, não, agora vai ser, né? A segunda tentativa. Se dedicou totalmente Me dediquei, era o meu foco, parecia assim, a minha vida estava acontecendo, estava tudo acontecendo, mas assim, ela ao mesmo tempo estava parada. Enquanto eu não tivesse sucesso, ela não ia andar. Era essa sensação que eu tinha, entendeu? Era essa sensação. Nada era super especial, entendeu? Aconteciam coisas legais, eu ficava empolgada, eu nunca fui triste, nunca fui desanimada. Mas, assim, eu tinha isso dentro de mim sabe, a minha vida ia andar só quando eu tivesse sucesso. Então, eu tava muito focada. Eu não comia doce. Eu comia fruta que falava que era bom. Tinha, né, a fruta que falava que era bom pra engravidar. Eu fazia caminhada. Eu nadava todo dia. Era, assim, mudou muito a minha vida. E aí, a gente foi pra segunda tentativa. Assim, já né? Já tinha nome, já, né? E aí, negativo de novo. Aí, essa foi, assim, a fase mais difícil. Da segunda para a terceira tentativa, né? Que aí eu fiquei muito, muito ansiosa, com E foi muito quanto medo. tempo de intervalo entre a primeira e a segunda? A primeira foi em fevereiro de 2021. A segunda já foi em abril. E a terceira foi dia 11 de junho. Que aí entre abril e junho, né, entre essa segunda transferência, a terceira transferência, eu pensei, meu Deus, o que eu preciso fazer, entendeu? Porque eu não tenho mais, assim, eu tô fazendo tudo, sei lá, acho que eu vou tirar então o chocolate, tipo, eu tinha esses pensamentos, assim, né? Então aí eu não comi mais doce nenhum entrava, tipo, era atividade física, mesmo que eu não tava afim. Eu ia lá fazer, e aquela coisa, não pode ser muito extenuante, mas também não pode ser muito leve, entendeu? Eu tinha toda essa questão, assim, tudo que eu fazia acabou ficando uma ideia fixa, assim, dentro de mim. Era... E se foge um pouco do sentimento de culpa, né? Isso, assim, se eu, tipo, fugir, comi um chocolate, sei lá, comi um doce. Ai, gente, doce não é bom, ai, não sei o quê, entendeu? Mas, assim, entre a segunda transferência e a terceira, eu não fugi nada. Eu fui muito, assim, muito dedicada. Disciplinada. Disciplinada. E, assim, uma coisa também que aconteceu foi que eu era... Acaba que essa jornada toda, ela é muito ansiogênica, né? E nesse meio tempo eu fazia natação, fazia yoga, fui fazer acupuntura. Eu vinha de Campinas para fazer acupuntura aqui, entendeu? Assim,
Porque foi um médico que a Lari indicou. Então eu falei, não, eu vou fazer nele. Então eu vinha toda semana. Era... E aí, nesse período, assim, eu resolvi me fechar um pouco mais, assim, pra mim, sabe? Porque eu acho que antes eu... Você abria, contava. eu falava muito, sabe? Eu ficava muito também vendo, assim, às vezes, rede social ou a vida de pessoas que eu conheço. Ai, nossa, todo mundo, ó, 3 filhos, ó, tá grávida, ó, não sei o quê. Então, eu meio que me fechei e fiquei muito introspectiva nessa fase. Uma introspectiva, não uma introspectiva triste, eu sempre ressalto isso. Mas era uma introspectiva, assim, eu estou me preparando para receber o meu bebê, entendeu? Uhum. E aí, finalmente, no dia 11 de junho de 2021, eu vim fazer a transferência. E aí, deu certo, né? Tipo, beta 9 dias depois positivo e foi muito inesquecível. E o início da gestação foi complicado também, né, Marina? A Daí história também depois não não para, acaba por aí. não acabou, não, não, tem muito chão, Aí então foi o beta positivo, e aí, nossa, chegou nossa vez, meu Deus, obrigada, né, tipo, fiquei muito feliz, nossa, eu lembro desse dia, assim, todos os detalhes desse dia, a gente abrindo o exame, sabe, vamos abrir junto, mas, olha, se for negativo, a gente vai continuar até a gente ter esse beta positivo. Era assim, sempre foi assim, é assim entre eu e meu marido. Então, aí a gente foi indo, né? A gente fez o segundo beta, ele tinha super triplicado. Agora deu certo. E aí, um belo dia, antes do primeiro ultrassom, eu tava com 5 semanas, acho. Eu tava trabalhando e aí eu tive um sangramento. Um sangramento com 60% de descolamento do saco gestacional. E aí foi repouso absoluto, muito Trogestan, muita náusea, muita ansiedade, muita insônia. E eu tinha o péssimo hábito, às vezes, de pegar e pesquisar. Ai, vou pesquisar, 60% de descolamento. Nossa, daí, meu Deus do céu. A maioria é aborto. Aí eu ficava assim, até que o meu marido, ele sempre quando eu tô saindo um pouco assim da casinha, ele me alinha os meus chakras, sabe? E aí ele falou assim, uma madrugada, eu tava com 7 semanas. Eu tava fazendo ultrassom semanal e tal. Ele falou assim, Marina, é o seguinte, eu sei que você tá lendo um monte de coisa, a gente sabe, tipo, a Larissa tá conversando com você, a gente sabe da possibilidade ruim, né? Mas agora a gente não pode ser médico, a gente tem que ser paciente. E a gente tem que agir como pai e mãe desse embrião que tá aí. A gente ouviu o coraçãozinho, tem os 60% de descolamento, mas a gente ouviu o coraçãozinho, então tá aí. Então é isso que você vai acreditar, agora você vai parar de ler, você vai acreditar. E aí, sei lá, isso daí foi um raio na minha cabeça às 2 da manhã, e eu falei, gente, não tem o que eu fazer, eu tenho que entregar, é isso. Aí eu fiquei mais calma, fiquei menos ansiosa, fiquei, né, esperançosa, é impossível falar que não. E aí foi dando certo. E aí, e aí foi evoluindo a gestação, e com 9 semanas, né, que você me deu alta, 9, 10 semanas, sei lá, você me deu alta daqui, né, da clínica, e aí eu fui pro pré-natal normal, com 16 semanas eu 16 semanas eu saí do repouso absoluto, eu ficava só deitada, achei que eu ia ter que fazer fisioterapia para andar, e foi pro repouso relativo, que eu saí com 25 semanas, e aí foi uma vida normal, eu tinha um pouco Com de medo. ressalvas, né? Eu não fui uma gestante que
Não, faço tudo, não, vamos viajar, não, eu tinha as ressalvas, mas aí eu voltei a fazer um pouco de atividade física, aí deu para eu curtir bem, assim, plenamente o final da gestação. Mas uma coisa que eu acho, assim, dessa jornada toda que eu vivi, que eu e meu marido vivemos, porque a gente viveu juntos essa jornada. É que, assim, eu nunca, em vários momentos, eu tinha muito medo de, meu Deus, será que eu não vou ser mãe? Entendeu? Era essa coisa que ficava dentro de mim. Mas era uma pergunta que eu fazia e, ao mesmo tempo, eu não acreditava na resposta negativa. Então, eu sei que existem muitos fatores além de acreditar. Eu sei disso que existem. Mas eu acreditei muito. Eu tive, além de fazer tudo certinho, eu pensava, gente, não é possível que eu vou passar por essa vida sem experimentar esse amor de mãe, assim. Então, isso me dava força e, nossa, eu fico até emocionada. Sempre fico, porque eu falo assim que a Catarina, agora já falei o nome, né, da minha filha, ela já era amada antes dela nascer, antes dela vir. Então, a gente começou a querer engravidar, a gente já imaginava, já pensou nessa casa um bebezinho, já pensou não sei o quê. Aí depois a gente foi fazer acordo programado. Tipo, será que esse mês vai? Será que tem um bebezinho aí? Aí depois a FIV, tem um monte de embrião, nossa, nosso time de futebol, né? Tipo, tinha um monte. Aí tá, quem será que vai ser nosso primeiro bebezinho? Então, eu acho que a gente já foi construindo muito esse amor, essa coisa, então eu tinha que viver. Ela precisava vir, ela precisava existir. Então, isso que movia a gente, sabe? Foi muito difícil, não, assim, a gente nunca deseja passar por isso, eu acho, né? Eu não desejo pra ninguém assim, pô, né? É super legal passar por isso. Mas depois que eu passei, eu digo assim que foi, ao mesmo tempo que eu não queria ter passado, foi muito bom eu ter passado por toda essa jornada, sabe? É estranho, né? Até falar isso, mas foi muito bom pra gente, assim, a gente se fortaleceu, a gente teve mais resiliência, a gente aumentou nossa fé, a gente se uniu muito mais, a gente viveu coisas muito profundas, assim, sabe? Então, a gente cresceu demais. Foi muito bom. No fim das contas, é estranho dizer, quando eu tava com o pé pra entrar na FIV, eu pensei, meu Deus, eu não tô acreditando que vai acontecer isso. Mas eu tava, assim, né, tensa. Mas, assim, Me emocionei. e eu pensei assim, meu Deus, que horror, sabe, num primeiro momento. Mas depois que passou, eu falo, gente, eu tenho muito orgulho da nossa jornada, sabe? Eu tenho muito orgulho mesmo. Mas tem uma coisa que você falou, Marina, logo no início, que eu tive uma paciente que definiu pra mim, ela falou que a vida fica em suspensão. Até que você defina se se engravida ou não, você deixa tudo meio de lado mesmo e vive só. Então, essa vida de tentante é mesmo uma dedicação. Eu vejo que, assim, a gente às vezes não tem noção do que a gente cobra, assim, da paciente, né? Olha, tem que se alimentar bem, tem que fazer atividade física, tem que ter qualidade de sono, e às vezes isso tudo que a gente orienta acaba virando um estresse de fugir ali, de andar na linha, que, assim, a gente realmente, às vezes, não tem noção do lado de cá o que a gente está exigindo, né? O tamanho da exigência que a gente prega para os nossos pacientes para que dê certo. Assim, a gente sabe que isso é o caminho mesmo, né, de se aproximar ali de uma gestação saudável, mas essa cobrança, tudo isso, assim, quando a gente para conversar e ver essa história toda que você passou e que muitas das nossas pacientes passam,
A gente... Aí pesa um pouco isso também, sabe? Hoje eu tento levar até de uma forma mais... Eu prego, assim, porque isso é de mim, eu pego no pé dos meus pacientes para qualidade de vida, mas ouvindo, assim, todo o seu relato, eu percebo, e conversando com as pacientes, eu percebo que cada vez mais, assim, é uma vida mesmo que você vive em volta do tratamento, da reprodução, e... Parabéns pela persistência, porque das questões é justamente assim, eles acreditam que um dos principais pontos de não conseguir a gestação é realmente parar o tratamento, né? E eu costumo falar, se parar também tudo bem, porque cada um tem seu limite, né? É importante você definir um limite. Você falou, eu vou até o fim, até quando tiver o bebê ali. Tem gente que meu limite é duas, três tentativas e ali não parte para isso. Um dos grandes problemas que eu vejo, assim, e já tem muito estudo sobre isso também, é o tempo de demora até procurar, né, o tratamento, né? Você como ginecologista, atendendo o outro lado, né, como ginecologista, sexóloga, como que você, quando se depara com a paciente que está tentando, quais são as orientações que normalmente você dá, até para esse período que a gente orienta, né, dos coitos programados, né? E aí, como sexóloga, como que você daria algumas dicas também para que esse período também não fique tão estressante, né? Porque a gente vê que isso, entre o casal coito programado, eu já tive colegas que vieram fazer tratamento comigo que falaram, olha, eu fiz 1 mês de coito programado e eu vou partir para FIV, porque 6 meses, 3 meses normalmente a gente orienta, de 3 a 6 meses. Você tentar isso, né, desgasta muito o casal, né, ter relação com o tempo. Aí começa o estresse aí, né, quando você tá começando no período ali de agora a gente vai ter que ter relação com um objetivo definido, né? Num período certo com um objetivo definido. Como que você orienta as suas pacientes, Ellie? Acho que mais interessante, assim, antes de eu comentar, que, né, obrigada por ter compartilhado com a gente essa história, Marina, mas, assim, você podia falar também um pouco pra gente se, de alguma maneira, a questão da intimidade entre vocês, relação sexual também, desejo, vontade mesmo, e própria intimidade mesmo, se ela afetou, se afetou, a partir de quando que afetou, acho que ia ser interessante, assim, né? Dentro da sua história, a gente também sabe um pouquinho. Não, tudo bem. Assim, na fase... Quando eu parei de tomar anticoncepcional, eu já comecei a ficar, né, olha, comecei a tentar fazer ali uma tabelinha. É só uma pergunta, quanto tempo de relacionamento você tinha antes de começar a tentar engravidar? Nossa, peraí, a gente começou a namorar em 2012, então foi 8 anos, Foi 7, 2020. 8 anos. Porque eu parei de tomar anticoncepcional em 2019, né? Porque aí eu fiquei tentando sem nada, assim, tipo, estamos tentando. Então, 7 anos de relacionamento. Isso. E morando junto. A gente foi morar junto em 2013, então fazia... Então, 6 anos, né? E você, nesse período, então, né, de vocês morando junto, você já tinha notado alguma diferença nessa parte sexual, de intimidade? Isso antes? Antes de começar a tentar engravidar. Não. Com o casamento. Não. Eu acho que... Você acha que não tinha mudado, assim, nada desde o início? Em relação, tipo, ao primeiro mês, né? Sim, mas assim, não tinha mudado nada. Daí, quando eu fui começar a tentar engravidar, eu tentava, né, fazer a tabelinha e tal. Mas eu não era uma coisa assim que eu ficava tão... Quanto a gente começou o coito programado mesmo, com controle de ultrassom. Aí o negócio começou a ficar mecânico, meio mecânico, assim, tipo... A gente precisa ser hoje, porque o ultrassom, vou ovular, vai ser hoje. Ou então, fiz o teste, olha, deu a carinha feliz lá no teste de LH,
precisa ser hoje. E às vezes, assim, a gente tava exausto, a gente tava cansado, sei lá, a gente tinha comido muito, não sei, entendeu? Então, isso era uma coisa que não desgastou o nosso relacionamento, assim, particularmente entre a gente. Mas, se não dava certo nesse dia, se não rolasse, tipo, sei lá, a gente, enfim, não rolava, eu principalmente, já pensava, perdi um ciclo. Gente, eu perdi um ciclo. E às vezes eu chegava a ficar muito chateada, sabe? Ficava mal, assim, no outro dia. Ai, não devia ter feito isso ou aquilo, porque devia ter sido ontem, entendeu? Aí pronto, já vai ser outro. Aí se vinha, como veio, né? O beta negativo, aí ó, a gente, né, naquela semana, eu trabalhei demais, dei plantão. Nossa, justo no dia que eu tava à noite fora, foi o dia que eu ovulei. E gerava um estresse entre vocês, assim. Ah, assim, estresse, não gerava. Assim, o meu marido É que falava. vocês têm um vínculo muito A forte, gente tem um vínculo né? muito forte. Né? Uma amizade, Entendeu? companheirismo. A gente tem, entendeu? E isso faz A única coisa, diferença. ele falava, Má, calma. Ele só falava assim, Má, calma, não dá assim, desse jeito. Tem vezes que não vai dar mesmo. E não vai ser isso, que não é que vai determinar, que não vai dar certo e tal. Ele sempre tinha essas palavras assim comigo. Aí eu, tá bom. Mas eu ficava meio assim, sabe? Tá bom, então vamos esperar o próximo ciclo. Ou vamos torcer para que... Aí ficava, mas tem a janela, sabe? Tipo, eu ficava mais neurótica que ele. Mas a gente tem um companheirismo, uma amizade muito forte. E os Então, dois envolvidos, né? Os dois muito envolvidos. E né? acontecia assim, mesmo, não sei se antes do coito programado, que você falou que começou a afetar mais, de você tá assim, na intimidade com ele e tá pensando assim, será que eu vou engravidar? Assim, sim. e isso chegar um pouco a atrapalhar, assim, o quanto, você tá sentindo de prazer, de... Assim, se eu falar pra você, não, nunca pensei, né, ali, será que hoje que eu vou engravidar? Será que agora que eu vou engravidar? É mentira, mas assim, de atrapalhar o prazer não me atrapalhou. Assim, não me atrapalhou. Nem depois nessa fase do coito programado. Não. No coito programado, acho que tinha isso de ser um pouco mecânico no dia. Quando era no dia. Existiam momentos fora do dia. Às vezes, assim, depois que passava a janela lá né, de fertilidade, eu acho que ficava melhor, sabe? Porque não era aquela coisa... Era mais obrigatório. Obrigatório. É obrigatório, entretenimento mesmo. Exatamente. E você hoje, né? Tudo bem que você não chegou a engravidar com o coito programado, mas você acha que, né, o médico de infertilidade, você acha importante passar por essa fase? Ou você, assim, como paciente, recomendaria, sei lá, né, para quem vai tentar não... Nossa, olha, eu vou falar, eu tenho casais de amigos que a gente vai tentar engravidar, não estamos conseguindo. Eu já falo assim, nossa, não recomendo coito programado. Gente, vai direto pra FIV. Eu falo assim, nossa, vai pra FIV. Porque, não, coito programado dá um estresse. Naquele dia você tá muito cansado. Aí você fala, nossa, eu vou perder esse ciclo aqui. Você fica nisso. Então, assim, eu sei que... São etapas, São né? etapas. Assim, a gente tem que esgotar todas as etapas. E eu acho que eu, assim, fiz os 3 meses de coito programado, já tava um pouco nessa situação, só que eu tinha essa coisa de, eu quero engravidar naturalmente. E aí, eu fiz que já não tava tão natural, né? Isso, exatamente. E o meu marido, ele falava, Má, tipo, se você falar, vamos pra FIV, né? Mas ele não interessa como que vai ser, que a gente vai engravidar, tipo, o importante é ter o bebê. E eu ficava ainda nesse tabu, e aí eu prolonguei esse coito programado. Não, eu não faria isso.
Talvez eu fizesse os 3 meses, né, por ser etapas, isso antes de conhecer como era, né, mas mais 3 meses, eu acho que foi mais para eu amadurecer a ideia de que eu ia ter que partir para fertilização. E isso é um ponto, assim, né? Eu costumo falar para os meus pacientes, FIV a gente não é porque quer, vou lá fazer uma FIV, né? É porque realmente são os casais que precisam. E coito programado, inseminação, são pouquíssimos os casais que a gente acaba indicando, porque assim, quando você tem tudo muito certo mesmo, olha, não tem muito fator aqui de infertilidade, jovem, como você era, aí ok, agora é uma minoria mesmo que a gente, mas depois do tratamento é uma queixa constante mesmo, os que dão certo, os que não dão, falam, olha, se tivesse que fazer mais uma vez, talvez não partisse para isso. As pacientes se queixam muito para você, Lari? Ou você pergunta ativamente? Então, durante esse período, eu fico sabendo depois, né, assim, mas antes eu não, acho que até é porque a consulta também de fertilidade, você tem que... Não é esse o foco, né? Eu confesso que eu acabo deixando a parte sexual, assim, bem de lado. Essas perguntas que você fez, por exemplo, para a Marina, eu estava aqui pensando, falei, nossa, acho que é importante saber isso, né? Como já estava o relacionamento, porque eu vejo entre os casais também que estão na infertilidade, muitos acabam que tem ou essa aproximação mesmo, olha, estamos juntos e fortalece o relacionamento, né? Porque dificuldade ou aproxima ou afasta as pessoas de uma forma geral, né? Os relacionamentos de uma forma geral, amizade, ou quando você passa por dificuldade, ou você se torna mais próximo da pessoa, ou você se afasta porque você vê que ali não tem o companheirismo, né? A empatia. E passar por isso tudo, né? Passar pela infertilidade, por essas tentativas, por ter que uma coisa que é prazerosa entre o casal virar uma obrigação com outro objetivo. A gente tem casal ou que se une mais e tem o casal também. Poucos, graças a Deus, durante minha vida, né, trabalhando com isso, mas tem um casal de separação e que agora, pronto, o embrião está formado muitas vezes e vamos ter que descartar o embrião, ter que pensar. Mas eu falho nisso mesmo, eu vejo que não é uma condutativa perguntar. Depois do coito, quando vai partir para o tratamento, né, uma etapa ali, olha, a gente tentou os 3, não deu certo, vamos tentar inseminação, talvez, não é normalmente o primeiro caminho, talvez direto para fertilização in vitro, aí muitas delas trazem isso, não eu perguntando muito ativamente. Eu acho que uma vez a gente até estava conversando disso, né, desse coito programado, que realmente ficar muito tempo nele acaba estressando muito os casais, né? Faz um tempo já, eu e a Lara, a gente estava conversando sobre isso, de como tentar orientar melhor para ser um pouco menos estressante, né? Daquilo ser mecânico. Então, eu falo assim que é muito difícil mexer com essa parte erótica, sexual nessa fase, porque não é o foco realmente, né? Acho que o desejo de ser mãe é uma coisa assim tão intensa e prioritária para muitas mulheres que quando você vai falar aquilo, realmente aquilo é a vida da pessoa, ela vai se dedicar 100% e também vai ficar focada meio que só naquilo, né? Então, às vezes você ficar orientando coisas a mais para ela fazer vai ser mais um estresse do que ajudar, né? Então, às vezes ficar falando assim, não, ai, como que tá o desejo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nossa, vai ser mais um estresse, já tem que fazer, não sei quantas vezes atividade. Então, às vezes tentar, eu acho que o ideal sempre é falar, o importante no casal é tentar manter mesmo, né, esse companheirismo, a amizade, e por esse período aí, talvez essa parte sexual
fique um pouco de lado, não seria ideal falar de lado, né? Mas assim, sem tanta prioridade para isso, né? Aí até tinha falado, como tem essa programação, né? De uma coisa mecânica, dá para você tentar, cada vez que você for tentar fazer alguma coisinha diferente ali, para fazer no ato. Então, sei lá, né, qual lingerie você vai usar, mas realmente ficar muito tempo nisso acaba que vai tornar a coisa mecânica, né, sem querer ser pessimista. E se a gente bota muita pressão, vira mais um estresse, né? Então, vai com vontade ou sem vontade mesmo, enquanto tem que ser feito, né? Não sei. A gente tenta ajudar a orientar, mas é difícil, né? Muitos casais realmente se queixam, né, disso, de acabar ficando mecânico, de estar ali, em vez de estar ali, assim, curtindo, tá gostoso, não tá, né? Vou ter orgasmo ou não, né? Assim, a troca mesmo ali, a intimidade, mas assim, às vezes, em vez disso, você tá pensando, ele vai ejacular e eu vou engravidar nessa. Então, assim, não tá ali, né, no momento presente. Então, acho que, sei lá, se eu fosse escolher uma dica assim, seria fazer meditação, né? Que aí é para tentar focar mesmo no momento presente, curtir, não deixar de abraçar, de conversar, de falar quais são os seus sentimentos, né? Às vezes você tá frustrada com alguma coisa, você espera alguma coisa do seu parceiro, e aí você guarda, você não quer magoar, aquilo fica dentro de você e acaba afetando. Você vai falar mais ríspida ou alguma coisa assim em outra situação, mas no fundo tem a ver com isso. Você esperava que, na hora ele fizesse tal coisa. Então, assim, o casal que tem uma amizade muito forte, um vínculo que conversa bastante, que apoia, você vê que interfere menos, né? Mesmo nessa fase. Então, acho que mais do que nessa parte, né, quando vem alguém que encaminhada, que tá tentando, é difícil, assim, trabalhar uma Parte paciente, sexual, né? a parte sexual, de quem não tá tentando, que aí, assim, não vai a prioridade vai ser essa, né? Assim, melhorar a parte sexual. Agora, na tentante, a prioridade é outra. Então, acho que é difícil um pouco trabalhar, né? Você insistir, né, da pessoa assim, vai viajar, vai curtir e tal, para desestressar. Mais uma cobrança. É mais uma cobrança, né? É. Então, acho que é um pouco difícil, né? E na gestação, assim, você... porque tem mal-estar, né? A mudança do De corpo. repouso absoluto muito tempo. Então, assim, né? Aí E depois fora quando liberou, você fica com medo também, né? eu tava com medo, assim. A gente tinha medo, ele tinha medo. Uhum. Então, foi um período, assim, né? Mais... Uhum. menos, na verdade. Menos. Não foi mais, não foi menos. E o puerpério também afeta bastante, né? Parte do casal, mesmo estando liberado, é uma fase que não tem muita vontade. Sua prioridade você não dorme. Então, assim, você quer dormir. E mesmo a questão hormonal, né? Assim, isso. a prolactina inibe também, né? Eu falo, na natureza não seria para a mulher estar pensando nisso, né? Sim. Seria para focar na criança, amamentar. Então, aí é outra cobrança, né? E eu acho que é uma fase bem difícil, né? O casal que sobrevive a isso. O que eu acho é que é isso. Precisa de muito companheirismo. E isso, ser muito aberto um com o outro, assim, que é o que eu e meu marido, a gente é. A gente conversa muito, tenta entender um lado do outro, enfim. E a gente não procura não, a gente não esconde nada, assim, um do outro, né? Nesse aspecto. Em nenhum aspecto, mas a gente não esconde nada, então
mesmo por esses momentos de baixa, né? Então, puerpério e tal, a gente sente que o outro tá ali e que isso, né, a vida sexual, ela é importante, mas ela não é a única coisa importante num casal, ela Uhum. não é e muitas vezes ela não vai ser a prioridade em muitos De um momentos, né? relacionamento É, maduro, não, né? Assim, né? isso. A gente acaba vendo isso mesmo. É. Marina, aí você poderia dar um conselho? Você falou do relacionamento entre vocês dois, um conselho para quem está assistindo, para quem está passando por tudo isso, porque sua história não para aí na gestação, né? A gestação foi difícil, o pós-parto foi difícil, né? Porque teve complicação depois, Sim. né? Então, não foi uma história romântica, né? De como engravidar, engravidei, não teve o romantismo todo que acho que você imaginou no início Sim. né? Quando começou a tentar ali, quando parou o anticoncepcional, né? Sim. E qual o conselho que você deixaria para as mulheres que estão iniciando a jornada e que estão passando por isso? Para as mulheres que estão dentro dessa jornada, eu sei que eu queria falar um pouco assim sobre limite. Cada uma tem o seu limite, mas é, eu acho que elas precisam ser muito persistentes e resilientes também, porque às vezes não vai ser exatamente como elas imaginaram, né? Como você planejou, essa coisa romântica. Mas o importante é você ter o seu bebê no colo. Então, assim, se você quer muito, eu sei que existem fatores, existem casos e casos, mas persistir, persistir, porque tudo isso, todo o sofrimento, todo investimento emocional mais do que qualquer outro, vai valer muito a pena quando você ouve aquele chorinho na hora do parto. É, assim, vale muito a pena. Enfim, assim, é ser resiliente e persistente, que vale a pena. Esse caminho, ele é difícil, mas não se assuste, vale a pena, né? E acho que assim, um conselho que eu daria também, olhando desse outro lado, seria olhar para outros caminhos, porque toda a história a gente sempre vê que assim, eu pensei em engravidar naturalmente, aí eu fui para o coito, e aí tive que partir para a FIV, às vezes com a FIV eu cheguei no meu limite, às vezes óvulo doado, às vezes adoção. Isso era uma coisa que você sempre falava, sempre fala, na verdade, mas era uma coisa ai, no começo, ai, deu errado isso, ai, deu errado aquilo. E eu falava pro Lucas, como diz a Lari, sempre há um caminho. E eu sabia que, assim, por mais que eu vivia esse sentimento, essa dualidade, tipo, será que eu vou ser mãe? Mas eu sabia que eu ia ser mãe de algum jeito, entendeu? Então, porque sempre tem um caminho, e eu levo isso sempre, sempre comigo, essa frase que você sempre fala. Eu acho que, falando nessa questão, às vezes até mais filosófica, eu acho que quanto mais você abre, assim, um leque de possibilidades de ser feliz ao longo da vida, mais fácil fica, né, de você enfrentar as coisas. Então, sei lá, fazer medicina é super difícil. Tem muita gente que tem o sonho de ser médica e não consegue entrar na faculdade. E aí, se você coloca aquilo assim, né? Eu só vou ser feliz se eu fizer isso, e você restringe muito. Então, assim, eu acho que, lógico, né? São coisas muito diferentes. Mas quando você vai falar, eu, né, falo para uma paciente quando ela quer muito só uma coisa e coloca todas as expectativas da vida dela só naquilo, é, é, é difícil depois você trabalhar a frustração e a pessoa, por exemplo, não ficar deprimida e tal. Então, assim, às vezes tem, né, paciente que fala, eu só vou ser feliz quando eu tiver um parceiro, me casar e tal.
ou só, às vezes não é possível, assim, por mais que você tente, né? Então, você trabalhar outros campos da felicidade vai ser uma boa válvula de escape, né? Então, sei lá, eu vou ser feliz também, se eu sair por aí, mundo afora, viajar, fazer, sei lá, um intercâmbio, ter experiências novas. Então, acho que não como uma obrigação, mas é você se colocar à sorte, né? Com outros campos da felicidade também. Acho que ajuda um pouco a pessoa a enfrentar, né? Ter um plano B, alguma coisa assim, né? Não sei. E acho que se sentir em paz quando você olhar para um outro caminho e quando você definir o seu limite. Então, por exemplo, cheguei ali, já esgotei a possibilidade que para mim bastou, eu estou em paz com essa decisão, e se for para não dar continuidade, é isso, e se for para olhar para outro caminho, é isso. Eu acho que tomar essa decisão com paz mesmo, né? Eu acho que a maioria, sim, quer ter a certeza de que fez tudo o que poderia ter feito, né? Que não foi por algo que ela poderia mesmo ter feito e não fez, né? Então, você chegou ali, foi o limite, você doou tudo de si. Eu acho que você fica em paz, né? Assim, mais em paz. Chegamos ao fim do programa. Queria agradecer muito a presença de vocês. Acho que a conversa foi excepcional, Marina. O seu ânimo e a sua resiliência, a persistência, tenho certeza que vai inspirar muitas das nossas pacientes e pessoas que vão assistir. E o relacionamento de vocês é inspirador também. Acho que vale os casais até terem isso, né? Dessa empatia, da escuta e da persistência dos dois juntos, né? Dos dois no mesmo objetivo. Muito obrigada mesmo. Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada, Nelly. E também, assim, que, né, se pudesse falar também de considerações finais, assim, além disso, né, de sempre, né, tentar manter o vínculo, o companheirismo, às vezes, se a parte sexual não tá bom, você não deixar de perder, assim, a intimidade, no sentido, assim, não deixar de abraçar, de beijar, de trocar carinho, né? Assim, a parte sexual pode ficar assim, secundário, mas a hora que você perde a intimidade com seu parceiro, assim, né, ou parceira, depois é muito difícil recuperar, né? Então, e não é só com sexo que você vai conseguir manter isso, né? Então, não deixar de abraçar, de trocar carinho. Obrigada a todos vocês que estão acompanhando aqui. Chegamos ao final de mais um episódio. Se você gostou desse episódio, quer mais informações, nos acompanhe nas redes sociais. E espero que tenha gostado. Um beijo, até o próximo episódio.